Eu comprei a RX 580 do AliExpress e hoje a gente vai testar os principais jogos para ver se a gente ainda consegue rodar games nessa placa de vídeo. Já que ela foi lançada em 2017, é uma placa de vídeo bem antiguinha, porém uma das placas de vídeos mais comercializadas no mercado atualmente. Isso pelo fato que ela é um bom custo-benefício e ela fica na faixa dos R$500. E hoje a gente vai ver se vale ou não a pena comprar ela em 2025. Juntamente com isso eu vou testar ela com o nosso kitzinho E5-2680 V4 lá do AliExpress de 16 GB de memória RAM em Dual Channel. Caso você queira montar essa configuração de PC, o link de todas as peças vão estar aqui na descrição. E o PC Game ele ficou por volta dos R$1.500. Esse vídeo é patrocinado pela Noxin Games. Com a Noxin Games você consegue literalmente jogar qualquer jogo por apenas R$10. Se você quiser saber mais sobre, é só acessar o WhatsApp aqui na descrição. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o primeiro game dessa lista, galera, que não pode ficar de fora é o Call of Duty Black Ops 6. Nesse jogo aqui, galera, eu coloquei a predefinição gráfica no modo personalizado. A gente tá usando o upscale aqui, no caso a nitidez do AMD FSR 1. A gente tá com a resolução dinâmica desligado. E no modo textura e gráficos, galera, basicamente a gente vai alternar entre um médio barra alto. Algumas coisas ali estão ligadas, outras coisas estão desligadas. A gente tá com o Frame Generation do AMD FSR 3 desligado, ou seja, a gente tá usando basicamente a qualidade padrão do jogo. E outra coisa também, a gente está em 1920 por 1080p, ou seja, a gente está jogando um jogo aqui com a qualidade em Full HD. Eu não liguei o FSR 3.0 para a gente gerar quadros, afinal de contas, cara, esse jogo rodou muito tranquilo, como vocês estão vendo aí, sem nenhum lag, sem nenhum travamento. O jogo vai rodar ali acima dos 60 FPS e, cara, ficou um gameplay bem fluido no meu ponto de vista e tá um jogaço pra gente estar jogando aqui na nossa RX 580. Bom, galera, como a gente consegue ver, basicamente a nossa RX 580 ela fica em 100% de uso. Outra coisa também que a gente pode analisar é a temperatura, que fica ali na casa dos 71 graus. O clock da GPU tá em 1222 MHz, quase usando praticamente todo o clock da nossa placa de vídeo. E a gente tá usando cerca de 7 GB ali de VRAM. O nosso Zinho, galera, ele fica basicamente dormindo. O nosso processador ele fica com a média ali de 46%. A temperatura também muito boa, 58 graus, bem estávelzinho. De memória RAM, galera, esse jogo aqui é um jogo que exige muita memória RAM, então a gente percebe que o jogo ali ele tá na casa dos 12 GB, quase chegando a 13 GB. E outra coisa também que a gente pode analisar é os FPS. Em momentos que a gente tem ali explosões, algumas coisinhas, a gente tem uma queda para 50 FPS, mas em outros momentos a gente percebe que o jogo ele roda muito tranquilo na casa dos 70 FPS. Agora no The Last of Us Part 2, que foi um game lançado recentemente para PC, aqui no modo visualização, galera, eu coloquei o game em tela cheia, com a resolução Full HD, o V5 eu deixei desligado, taxa de atualização eu deixei do meu monitor, que é de 60 Hz, e limite de taxas e quadros eu deixei em 360, ou seja, pra gente ver o máximo que consegue extrair aí do nosso PC. No modo anti-serrilhamento, galera, eu coloquei o FSR 3.1.3 Native 3A. E, galera, outra coisa também que eu deixei desligado, que eu deixei ligado no caso, foi o AMD FSR 3 Frame Generation, ou seja, a nossa geração de quadros. O upscale aqui, galera, eu coloquei no modo qualidade. Já em gráficos, eu coloquei a predefinição aqui no baixo. Isso pelo fato que, cara, é um jogo muito pesado e que exige demais do nosso PC. E nessa configuração, basicamente, a gente consegue uma média de 70 FPS. Cara, o frame time desse jogo com essa configuração que eu fiz fica simplesmente liso e o game roda com uma qualidade simplesmente surreal. Outra coisa também que a gente pode analisar é que a RX 580 ela fica em 100% de uso, a temperatura ela baixou um pouquinho, fica na média dos 67, o uso de VRAM também fica 7 GB, galera. Porém, uma coisa que a gente pode analisar aqui é o uso de memória RAM. O The Last of Us Part 2, cara, ele foi um jogo que veio muito bem otimizado, porém é um jogo que está utilizando demais da memória RAM do nosso PC. Basicamente, cara, ele está querendo utilizar todos os nossos 16 GB de memória RAM que a gente tem aqui. Ele tá utilizando cerca de 15 GB e meio. Ou seja, se você estiver abrindo outra coisa, cara, em modo aberto, você vai ter uns FPS um pouco mais abaixo. Porém, cara, o jogo rodou muito tranquilo e sem dúvidas está valendo muito a pena nesse PC aqui. Então, sem mais relações, bora pro próximo jogo. Outro game também que eu resolvi testar aqui, galera, na RX 580 foi o Resident Evil 4 Remake. Basicamente aqui, galera, nas nossas configurações gráficas, eu coloquei o game em 1920 por 1080p, ou seja, o nosso querido Full HD. Taxa de frames coloquei variável, taxa de atualização 60 Hz. Outras coisas, galera, que tô mostrando aqui pra vocês, eu coloquei o Fidelity Super Resolução no modo desempenho, cara. Isso eu coloquei pelo fato seguinte, velho, pra gente ter mais desempenho no jogo. Afinal de contas, o Resident Evil 4 Remake, ele acaba sendo um jogo bem pesado.
E basicamente, galera, foi essas as configurações que eu fiz. Eu coloquei algumas coisas no alto, as coisas desligados, entendeu? Pra gente ter ali um desempenho semelhante, a gente tentar chegar ali nos 60 quadros por segundo. Se você quiser fazer essa mesma configuração, é só você pausar o vídeo e ver aí essa configuração que eu fiz aqui no Resident Evil 4 Remake, cara. E, bom, nessa cena inicial aqui a gente já percebe que o jogo ali, ele tá tentando chegar nos seus 60 FPS, porém ele fica naquela média ali dos 50 quadros, 57, 58 quadros por segundo. O game também utiliza muito da nossa placa de vídeo, chegando a 100% em todo momento de uso durante a gameplay, cara. O frame time aqui, galera, ele dá algumas osciladazinhas. Não sei se é porque é o início do game, a gente tem diversos NPCs, diversos zumbis ali na vila, porém, cara, ele dá umas osciladazinhas ali bem interessantes. Outra coisa que a gente pode analisar também é que o Resident Evil 4, ele é um jogo bem otimizado no quesito de memória RAM de PC, cara. Nossa memória RAM, ela ali tá usando cerca de 11 GB, tá bem otimizado, entendeu? A memória da nossa placa de vídeo também tá bem otimizada, usando cerca de 6 GB. E, cara, o jogo tá muito fluido, você vai estar conseguindo rodar o Resident Evil 4 com bastante tranquilidade aqui na RX 580, nesse kitzinho que a gente tá montando aqui, fechou? Dependendo da sua configuração, se você tiver um processador um pouquinho mais fraco, cara, possa ser que você não consiga rodar tão bem. Mas a gente percebe aí, velho, que o jogo tá muito bonito, a gente tá conseguindo rodar o jogo quase chegando nos 60 quadros. Esses 55 quadros, no meu ponto de vista, 55 FPS que o jogo tá rodando, tá muito legal, tá muito bom de estar jogando aqui o Resident Evil 4. Bom, eu tô derrubando aqui agora esses villagers, cara. Poxa, tá muito sensacional. Vamos lá, vamos derrubar aqui mais um. Dar o chutão aqui, velho. O chutão sempre é sensacional. Eu peguei um rubi aqui. Beleza. E já era. Bom, como a gente viu aí, galera, Resident Evil 4 vai rodar muito de boa aqui no nosso PCzão gamer. Outro jogo que eu resolvi testar também foi o GTA V Enhanced. Aqui em gráficos, galera, basicamente eu fiz uma configuração personalizada. Algumas coisas ali tá no muito alto, entendeu? Como qualidade dos shaders, qualidade da textura, outras coisas já estão no Ultra. E, cara, basicamente foi essa configuração que eu fiz aqui pra gente tá rodando o nosso game. Muitas coisas ali tá no alto, velho. Isso porque o GTA é um jogo de mais de 12 anos atrás. Porém, galera, esse GTA Enhanced, ele foi o GTA que foi lançado pro PlayStation 5 e foi trazido ali pra PC, né, velho? Com qualidade gráficas, melhorias de bug e outras coisas aí adicionais que foram trazidas no games. Outra coisa que eu também percebi nesse novo GTA, cara, é que ele tá muito bem otimizado em comparação com o antigo GTA. Claro, ele tem novas coisas, entendeu? Ele tem um menu que eu não curti tanto, mas é um jogo que veio muito bem otimizado. E aqui, velho, com essa configuração no muito alto, muito ultra que eu fiz, basicamente a gente consegue ali uma média de 70 FPS, 60 FPS, entendeu? O jogo ele vai ficar ali oscilando nessa média de 60 para 70, porém o jogo tá muito fluido, rapaziada. A gente tem que dizer que o jogo tá muito fluido. Outra coisa que a gente analisa também é a nossa RX 580, ela tá em 100% de uso, a temperatura tá ali na faixa dos 64 graus, o que, cara, tá bem ok no meu ponto de vista pra você jogar o GTA V. Pra quem tá se perguntando, no GTA Online, cara, cai um pouco o FPS nessa configuração que eu fiz. Se você tá querendo jogar o GTA 5M, você também vai tá conseguindo jogar, dependendo dos mods, isso depende bastante, mas, cara, eu acredito que no 5M a gente tem ali uma média de 50 a 60 FPS com essa configuração. Se você baixar um pouco mais dos gráficos, é claro que você consegue atingir ali 70, 80, 100 FPS, a depender da configuração gráfica. Mas nessa configuração que eu fiz, ficou bem ok, a gente vai estar conseguindo jogar o GTA V e, cara, tá muito tranquilo mesmo. Então, bora lá pro próximo game. Aqui no Fragpunk, basicamente eu coloquei o game em Full HD, com algumas coisas ilimitadas, como taxa de quadros em menu, taxa de quadros em partida, tudo basicamente ilimitado. Brilho eu coloquei em 1, nitidez eu coloquei em 1.5, V5 eu deixei desligado, anti-rasgo eu deixei desligado também, eu não sei muito bem pra que serve esse anti-rasgo, na verdade. E na qualidade gráfica, galera, basicamente eu coloquei o game no alto e eu coloquei também uma coisa ativada que no caso foi o AMD FSR 2, eu coloquei ele no modo qualidade. E o Fragpunk, galera, pra quem não conhece, ele é um game estilo Valorant, ele é muito parecido com o Valorant, é um jogo novo, mas é um jogo que eu curti bastante. Eu deixei o jogo todo no alto, eu sei que em jogos de tiro online, geralmente a gente costuma deixar os jogos com os gráficos ali no baixo, porém, cara, eu deixei aqui tudo no alto pra gente ver a máxima de FPS possível que a gente conseguir, e além de tudo isso, pra ver a qualidade do jogo, se o jogo realmente é um jogo bonito. Aqui, cara, a gente percebe que o game ele tá rodando muito tranquilo, tá com a média, claro, de 60 FPS, que no meu ponto de vista não é indicado. A gente colocar
jogar esse jogo no baixo, provavelmente a gente vai conseguir uns 200 FPS, entendeu? Mas o Fragpunk aqui, cara, é um jogo sensacional, ele tem um estilo de gameplay muito da hora, eu curti bastante, cara. Se você quiser jogar, cara, é um dos jogos que eu indico pra você estar jogando, afinal de contas, eu gostei bastante, inclusive eu passei mais de 2 horas jogando esse jogo direto. Bom, analisando aqui algumas coisas, a gente vê que a RX 580 tá em 100% de uso. Outra coisa que ele puxa muito também é da memória RAM, isso pelo fato que aqui a gente tá usando cerca de 15 GB de memória RAM, ou seja, se você vai utilizar um Discord, indico você colocar esse jogo com os gráficos no baixo, velho, você vai ter mais desempenho durante a sua gameplay. Outro game que eu não deixei de fora dessa lista foi o CSGO, isso pelo fato que aqui a gente tem um jogo de FPS e basicamente, galera, na nossa configuração gráfica, eu puxei os gráficos tudo pro gráfico mais baixo, pra gente ter a maior quantidade de FPS possível, velho. E cara, o CSGO, galera, sendo um jogo de FPS, a gente tem diversas configurações que muita gente faz. Basicamente eu fiz uma configuraçãozinha moderada, se você quiser fazer a mesma configuração que eu fiz, você pode estar utilizando essa configuração tranquilo, velho, que você vai estar conseguindo rodar o game muito tranquilo. Aqui no CSGO a gente fica a mais de 150 FPS, em alguns momentos o jogo ele chega a 200 FPS, ou seja, o CSGO ele fica bem otimizado. Lembrando, galera, não é obrigatório você fazer a mesma configuração que eu fiz, porém é a configuração que eu fiz que ficou a melhor qualidade de FPS possível, chegando a 200 FPS. Lembrando que a gente tá jogando em Full HD, se a gente colocar ali em HD, provavelmente esse jogo chega aos 300 FPS, mas, velho, tá muito fluido, você vai estar conseguindo rodar o CSGO com bastante tranquilidade. Cara, CSGO, no meu ponto de vista, é um dos jogos que eu mais curto jogar. Inclusive, em alguns momentos eu consegui matar alguns players aqui, mas eu tô bem noob, tô precisando dar umas treinadas aqui, porque de sniper mesmo, meu Deus do céu, eu errei tanto tiro que chega a dar agonia, velho. O cara na mira e eu errando muito tiro. Mas é isso aí, galera, bora lá pro próximo jogo. Aqui no Forza Horizon 5, a predefinição gráfica que eu coloquei foi basicamente colocar os gráficos tudo no alto, velho. Essa predefinição aqui, a gente já tem um jogo muito estável no meu ponto de vista, afinal de contas, cara, a gente tá falando de um game que ele não é tão pesado. O Forza Horizon 5 não chega a ser um jogo absurdamente pesado, por mais que é um jogo de mundo aberto. Porém, cara, na RX 580, a gente consegue rodar esse game muito de boa, com bastante tranquilidade, a uma média de 60 FPS. Então, galera, curte um pouco da gameplay para vocês verem como que vai fluir aí o Forza Horizon 5 na RX 580. Outro jogo que eu também resolvi testar nessa lista foi o Marvel Rivals, cara. Afinal de contas é um jogo que muita gente tá curtindo jogar, afinal de contas é um jogo gratuito. E, cara, basicamente aqui no game eu coloquei todo o jogo no baixo, porque é um jogo bem pesado. Eu coloquei o AMD FSR3, coloquei ele no modo qualidade. E também, galera, deixei ali a geração de quadros ativada do AMD FSR3. Afinal de contas, cara, esse jogo aqui, ele é um jogo que exige muito do PC, velho. Então, a gente vai ver como é que vai estar rodando aqui o Marvel Rivals. Vou iniciar a partida aqui. Quando iniciar, eu volto aqui com vocês. Pronto, galera, já iniciou a partida aqui no Marvel Rivals, eu escolhi o personagem Thor, e cara, aqui de início a gente já percebe que o game ele tá na faixa dos seus 70 FPS, ou seja, tá rodando bem tranquilo, graças à geração de quadros, cara, porque esse jogo aqui ele acaba sendo bem pesado, porque ele tem muitos efeitos especiais durante a gameplay. Aqui de placa de vídeo a gente percebe que a nossa placa de vídeo é a mais usada, se a gente tivesse uma placa de vídeo um pouco mais forte, esse jogo estaria sendo rodado mais tranquilamente. Dito isso, cara, também é um jogo que exige muito da memória RAM do PC, a gente tá utilizando cerca de 15 GB ali, quase usando 16 GB de memória RAM. É um joguinho bem pesado, mas bem pesado mesmo. Ou seja, galera, basicamente o Marvel Rivals vai rodar muito de boa aqui na nossa RX 580. Com a geração de quadros ativada, a gente vai conseguir sim os 60 FPS muito tranquilamente. Bom, galera, outro jogo que não poderia ficar de fora dessa lista é o Red Dead Redemption 2. Afinal de contas, cara, é um dos jogos que eu mais curti jogar. E aqui, galera, a gente fez uma configuraçãozinha bem básica, cara. Basicamente, algumas coisas eu coloquei no Ultra, como é o caso da textura, né? Outras
outras coisas estão desligadas, como é o caso do V-Sync, a gente tem um filtro ali no médio, outras coisas estão no alto, entendeu? É uma configuração bem intercalada. A nossa geração de quadros, ela tá totalmente desligada, ou seja, a gente vai ter os FPS nativos do game. Afinal de contas, o Red Dead Redemption, ele não é um jogo tão pesado assim. Basicamente, ele consegue rodar na nossa RX 580 ali, com uma taxa de FPS até que muito boa. A gente vai conseguir uma média ali de 45/60 FPS. Aqui no início do jogo, a gente tá no nevoeiro, né? Onde tem bastante neve, então o jogo ele acaba sendo um pouquinho mais pesado. Mas ali em ambientes onde a gente não vai ter tanta presença de neve, esse jogo ele fica na média ali dos seus 60 FPS, ou seja, o jogo ele fica bem tranquilo mesmo. E cara, aqui a gente tá basicamente no início do jogo, afinal de contas eu perdi muito do meu save do game, e aqui a gente percebe, né, que o jogo ele tá naquela média dos 30 FPS, afinal de contas a gente tá rodando como se fosse rodar em um console nativamente, console que, por exemplo, um PlayStation 4, que roda o game ali na faixa dos 30 quadros por segundo. E algo que a gente pode perceber também, galera, é que esse jogo ele exige muito da nossa placa de vídeo. Afinal de contas, o nosso processador ele tá basicamente dormindo, ele não serve pra nada aqui no Red Dead Redemption 2, ele só serve pra meio que dar imagem no PC, de resto é só a placa de vídeo que tá sendo utilizada. E cara, a gente fica naquela média ali dos 35 FPS, porém o jogo ele fica muito jogável, rapaziada, muito jogável mesmo. Então como a gente viu que o Red Dead Redemption 2 vai rodar aqui no nosso PC, então bora lá pro próximo game dessa lista. Um dos games que não poderia ficar de fora dessa lista é o Dragon Ball Sparking ReZero. Esse jogo aqui, galera, eu coloquei ele em Full HD com os gráficos tudo no alto. A única coisa que eu deixei desligada foi o V-Sync, velho, porque ali ele meio que limita muito o FPS do jogo, então desabilitei o V-Sync, já que ele ficou na casa ali dos 35, 40 FPS, o jogo ficou bem estável mesmo. E cara, é um jogo que tem muitos efeitos especiais durante a partida, né, afinal de contas, cara, é um jogo de Dragon Ball, né, vai ter luta, ação o tempo inteiro. E como a gente conseguiu ver aqui, a nossa RX 580 ela fica em 100%, esse foi um dos únicos jogos que eu percebi que esquentou um pouquinho a placa de vídeo, afinal de contas ela fica ali na temperatura de 72 graus, o que não é muito. Porém, galera, uma das coisas que eu analisei aqui é o clock da GPU, que fica muito baixo. O nosso clock da nossa placa de vídeo ela fica muito baixo, fica ali em 1100, não chega a utilizar o máximo do clock da placa de vídeo. Também da memória RAM, afinal de contas só fica utilizando cerca de 4 GB de memória RAM, de VRAM no caso da placa de vídeo. Além disso, galera, o nosso Xeon ele também fica bem tranquilo na casa dos 15% de uso, entendeu? A temperatura do Xeon também fica bem estável, 50 graus, é uma temperatura muito ok. E cara, como vocês estão vendo, é um jogo que tem ação o tempo inteiro e é um jogo muito bonito, galera. Lembrando que é um jogo puxado mais pra cartoon, né? Afinal de contas, cara, é Dragon Ball é um anime, né? Então a gente tem que relevar isso aí. Mas o jogo em si, velho, vai rodar muito tranquilo aqui na nossa RX 580. Cyberpunk é um dos jogos que muita gente ia comentar aqui embaixo, por isso eu já resolvi colocar. Afinal de contas, cara, é um jogaço. E Cyberpunk ele é um dos jogos mais pesados dessa lista, então basicamente a gente coloca ali os gráficos tudo no baixo. Porém, galera, eu ativei o Frame Generation, ou seja, a gente tá com a AMD FSR 3.1 com o Frame Generation ativado. E também a gente tá jogando aqui em Full HD, ou seja, a gente tá pegando uma médiazinha ali de 50 FPS, o game tá bem estável. E eu coloquei também, galera, no modo qualidade. Tem um modo desempenho que a gente vai conseguir mais FPS, mas o Frame Generation no modo qualidade, o jogo ele já fica bem bonito e também fica bem estável. Afinal de contas a gente vai rodar o game a 50 FPS, 40 FPS ali, oscila um pouquinho, afinal de contas a gente tem diversos locais do game que são mais pesados, afinal de contas é um jogo de mundo aberto, mas aqui, velho, fica muito tranquilo mesmo, e do meu ponto de vista vai ficar muito jogável. Inclusive, cara, eu até matei alguns NPCs aí durante a partida pra vocês verem que, cara, durante o combate também, o jogo ele se mantém muito fluido, sem dar aqueles travamentos, cara, que uma das coisas que são chatas no jogo são os travamentos. Mas aqui a gente percebe que o Cyberpunk rodou muito tranquilo. Pra finalizar com chave de ouro, o último game dessa lista é o Minecraft Bedrock Edition, cara. Basicamente aqui, galera, eu coloquei esse game, eu coloquei
tudo no alto possível aqui. Só a renderização de distância que eu deixei em 22 pedaços. Os gráficos estão no bonito. E cara, o anti-aliasing a gente tá em 2. Esse jogo aqui, galera, ele fica limitado a 60 FPS. Eu não consegui estar tirando essa limitação que tem dos 60 FPS. Porém, como a gente tá vendo, cara, o jogo ele vai rodar muito fluido. Eu escolhi testar esse jogo porque eu vejo que muita gente tá jogando ultimamente, cara. Então, eu resolvi estar testando aqui pra vocês verem como que vai rodar o Minecraft Bedrock Edition, cara. A gente percebe que tá ali com a médiazinha de 60 FPS, o jogo fica cravado. Inclusive, a gente vai testar o Visual Vibrantes. A gente vem aqui em configurações, desce lá embaixo. Em gráficos, a gente ativa o Visual Vibrantes e coloca em favorecer o visual. Cara, de início aqui com 24 chunks, ele fica meio azulado, mas depois ele volta para o modo normal, para a cor normal do jogo. Porém, a gente percebe que é um gráfico muito bonito, mas que ainda tem muito a ser mexido no meu ponto de vista. E fica ali travado nos 30 FPS. Porém, eu vou em configurações novamente, vou em vídeo e boto ali em 16 chunks, cara, pra gente ver se fica um pouco mais leve. Mas a gente também tem que esperar renderizar o jogo, afinal de contas, cara, o Minecraft ele é um jogo que ele tem um mundo aberto, então a gente tem que esperar renderizar um pouco o mapa do jogo pra ficar um pouco mais leve ali o nosso game. Mas como a gente tá vendo aí, o jogo ele tá em beta, então esses gráficos ali, eles vão melhorar ainda muito mais, afinal de contas. Inclusive no dia que eu tô gravando esse vídeo, eles já lançaram uma nova atualização que provavelmente vai melhorar muitas coisas aí, principalmente em bugs. Mas uma das coisas que a gente consegue ver nesse Visual Vibrantes é, cara, são as texturas, como a luz ela passa entre as folhas da árvore, entendeu? Como a luz ela passa entre o mar, em alguns pontos ali, como a gente vê ali dentro do barco que a gente vai, a luz meio que passa pelo mar, entendeu? E passa através de blocos, né? Aqueles blocos que são mais abertos ali no Minecraft. Então, cara, ficou um negócio sensacional. Por exemplo, como esses são esses alçapões aí, a gente vê a luz passando entre esses alçapões. Fica uma cor ali meio puxada pra uma cor de lava, mas é um negócio que eles vão mexer mais ainda. Mas por enquanto, cara, a gente tá vendo que o jogo ele tá rodando bem tranquilo. Já subiu ali a taxa pros 60 FPS, então vai rodar muito de boa, acredito eu. Bom, galera, e esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham curtido. Caso você curtiu, mano, já se inscreve, deixa aquele like aqui, comenta aqui embaixo, cara, qual foi o jogo que ficou faltando nessa lista. Afinal de contas, a gente pode fazer uma parte 2 também. Não se esqueça também de ir lá na galera da Noxing Games, cara, lá eles estão com diversas promoções de jogos. Não se esqueça também que o link de todas as peças do PC vão estar aqui na descrição, juntamente com a RX 580 com o seu melhor preço lá da AliExpress. E é isso aí, galera, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e fui!